A gente separou o dia para a gente conversar sobre uma ferramenta que é muito interessante, que é o Service Blueprint para governo. A gente utiliza muito isso também voltado para o setor privado, mas a gente fez algumas adaptações baseadas nas nossas experiências aqui para focar no público de governo, tá? Então a aplicação vai ser bem voltada mesmo para quem trabalha nessa área, quem trabalha com serviço para governo. E aqui o grande questionamento foi por que que alguns serviços continuam gerando retrabalho, dúvidas e frustração, mesmo depois da digitalização, mesmo passando por toda a transformação digital, né? Ainda acontece de ter gargalo, de ter ruído na ponta para o cidadão, e tudo isso a gente consegue visualizar por meio desse mapeamento do service. E ele, mais do que isso, ele consegue dar uma visão da conexão entre um departamento e outro, que tipo de informação que é repassada, e tendo essa visualização ajuda a gente a tomar decisões mais estratégicas, porque geralmente a gente pensa no problema, mas a gente não consegue mapear ele de fato e levar essa definição adiante. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Patrícia Prado, eu sou a cofundadora aqui da Ideativo Design. Estou fazendo doutorado em psicolinguística justamente para entender a comunicação entre artefatos digitais e as pessoas. E gosto muito de trabalhar com a ideia de que a gente consegue transpor, trazer para o real tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que está na ideia, né, no campo das ideias. E também, através disso, eu tenho muito tempo de trabalho com design, eu trabalho com design já faz um pouquinho mais de 20 anos, e passei toda a transição do momento que era tudo muito analógico para o digital. Eu trabalhei dentro de um veículo de comunicação aqui no estado de Santa Catarina, que é o Grupo RBS, que era afiliada da Rede Globo, e eu participei da transição do jornal impresso para o meio digital. Então, toda essa comunicação, a diferença da comunicação entre o que é manual e o que é digital, eu consegui ver de perto como isso acontece. E é bacana porque quando a gente aplica a ferramenta, dá para ver bem certinho as diferenças entre o atendimento no balcão e o atendimento no formato digital. A Ideativo Gov, ela é uma vertical da Ideativo Design. Por que que a gente criou a vertical voltada para governo? Porque aqui na Ideativo a gente trabalha muito com sistemas legados que oferecem esses produtos para governo. Então, sistemas de gestão de paciente, por exemplo, de prontuário, a gente trabalha muito com o pessoal da saúde, né? A gente também trabalhou com o pessoal da segurança pública. Então, dentro desse contexto, trabalhando muito com sistema, muito com produto digital, a gente teve a oportunidade de trabalhar diretamente com o servidor, aquele que está lá na ponta, que realmente recebe as demandas, que faz a máquina pública de fato funcionar. E olhando esse cenário, a gente viu que não era só inserir um sistema ali no processo deles, precisava realmente olhar o serviço como um todo, porque a aplicação digital de um serviço não é o mesmo formato que a gente tem no balcão, porque no atendimento direto ao público, a gente tem uma mediação, que é uma pessoa que está ali fazendo a comunicação entre o público e o que de fato vai acontecer nos bastidores. Inserindo uma tecnologia ali, essa pessoa não existe mais. Então, a forma como a gente entrega esse produto lá para o cidadão precisa ser desenhada com esse pensamento de que não vai ter uma pessoa do lado do cidadão ajudando ele, que realmente o sistema precisa fluir de maneira autônoma, né? Então, aqui a gente fala sobre isso, que o nosso foco é transformar essa inovação em melhorias reais, mensuráveis. Além disso, também, a gente, olhando para esse público, a gente viu que métricas é uma forma de garantir que aquele sistema, que aquela inovação, que aquele processo que está sendo implementado está realmente trazendo resultado. Então, por isso que a gente fala muito de métricas e a sustentabilidade desse serviço, dessa inovação. Tá?
Então, aqui foram alguns dos trabalhos que a gente realizou, tanto com servidores, quanto com engenheiros que projetavam essas tecnologias, né? Então, são esses dois públicos que a gente fica ali mediando a necessidade do servidor e do cidadão com a engenharia. Aqui alguns dos nossos clientes, eu prometo que eu não vou falar mais nada sobre a Ideativo até o final, tá? Eu só estou apresentando para entender que a gente traz uma bagagem muito maior do que apenas a ferramenta do service, né? Essa ferramenta foi uma coisa que a gente construiu, mas que é muito maior que isso, assim, isso é só uma pontinha daquilo que a gente faz. E o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre esse problema, apresentar o design de serviço e o service blueprint. O design de serviço é a metodologia e o Service Blueprint é uma das ferramentas dessa metodologia. Existem várias outras, e essa é uma delas. Por que a gente escolheu o Service? Porque o Service, ele é mais robusto e ele consegue pegar do início do processo ao final do processo. Então, a gente consegue visualizar o todo. As outras ferramentas são ferramentas que a gente pode aplicar para trazer informações para dentro do Service. Por exemplo, o Service Blueprint, ele tem como base a jornada do cidadão. Para fazer a jornada do cidadão, a gente precisa levantar dados sobre quem são essas pessoas. Entender elas, que daí a gente tem a persona, que é outra ferramenta. A gente tem técnicas para levantar esses dados da persona, que são outras ferramentas. Então, só para entender que o design de serviço ele tem diversas ferramentas e que o Service Blueprint é uma delas. Vou trazer um caso prático, bem básico, assim, bem básico, a gente fala bem básico, pero não útil, porque ele tem muitas densidades, muitas camadas, relacionamentos com empresas terceiras, concessionárias, né? Então, não é muito simples, mas, ao mesmo tempo, a gente teve que sintetizar um pouco para a gente conseguir ver a ferramenta funcionando de fato, tá? E, por fim, eu queria falar sobre o Service Experience Score, que foi uma ferramenta que a gente criou, não é uma ferramenta, mas é um questionário que a gente criou para que o servidor consiga visualizar a maturidade do serviço que ele oferece. É uma ferramenta final? Não, é só para ter um pré-diagnóstico um pouco mais embasado, com alguns critérios, para que a gente consiga construir uma argumentação mais consistente e sair um pouco do eu acho que assim é melhor, eu acho que isso é um problema. Então, esse questionário, ele ajuda a gente a organizar as ideias, tá? Mas lá na frente eu vou explicar como que ele funciona.